Obrigada, João Paulo. Estão me ouvindo direitinho? Eu queria agradecer o Estamos convite, ouvindo. a oportunidade de terem me escolhido para estar aqui fazendo essa palestra. Eu escolhi esse tema, que é o estudo de superfícies mínimas em variedades lorentziana, e esse foi um trabalho, né, que partes dele fez parte do meu doutorado. Eu estudei superfícies mínimas no grupo de Heisenberg com métrica lorentziana e nos espaços de Dama-Quirite, né, através da representação de Weissens. Né? Ele foi trabalho com o Francesco, da Unicamp, que foi meu orientador, com a professora Irene Onis, da USP de São Carlos, né, que foi minha co-orientadora. Bom, antes de eu falar então das superfícies mínimas e da representação de Weissens, né, vou falar um pouco sobre os espaços de Dama-Quirite, que são produtos semidiretos dos grupos de Heisenberg com a reta real, né? Por que eles surgiram, né? Então, tudo começou lá em 1944, né? Com o Lirokovich, não sei se pronuncia assim, né? Nesse trabalho dele, ele fez uma conjectura sobre variedades que são localmente harmônicas serem localmente simétricas, quatro-dimensionais. E aí, em 1949, o Walker, nesse trabalho dele, provou que essa conjectura dele era verdadeira. Então, começou a se questionar se para dimensão qualquer isso também, né, seria verdade, né? Uma dimensão harmônica, uma variedade harmônica de dimensão arbitrária seria localmente simétrica. E aí, essa boa, em 1990, né, ele provou que essa conjectura, né, ela é verdadeira para variedades de dimensão arbitrárias compactas que possuem grupos finitos, grupos fundamentais finitos, né? E aí, em 1992, a Eva Dama-Ulrich, né, nesse trabalho deles, eles construíram os espaços de Dama-Ulrich, que são os produtos semidiretos de grupos de Heisenberg com a reta real, né? E esses espaços, eles foram justamente os contra-exemplos da conjectura de Lorentz, porque são espaços que eles construíram, são harmônicos, mas não são simétricos, né? E eles se encontraram em várias dimensões, né? Onde a menor delas é a dimensão 7, né? Então, o que que eles fizeram, né? Os espaços de Dama-Quirite, eles, como eu falei, né, são produtos semidiretos de grupo de Heisenberg com a reta real, né? Então, eles olharam para o centro, a dimensão do centro da álgebra de Lie do grupo de Heisenberg, né? Se o espaço de Dama-Quirite é simétrico, esse centro tem que ter dimensão 1, 3 ou 7. E aí eles fizeram também a classificação, né, através da dimensão do centro da álgebra de Lie do grupo de Heisenberg, com a dimensão do espaço de Dama-Quirite, né? Então, no caso, se a dimensão do centro é 1, sempre vai ser simétrico. Mas no caso, por exemplo, se a dimensão do centro é 2, a dimensão do espaço de Dama-Quirite, certo? Que for 7 mais 4K, né? K aqui é um número natural, 0, 1, né? Então, o menor aqui, quando K é 0, é 7. São todos não simétricos, são harmônicos e não simétricos, né? Que são contra-exemplos para a conjectura de Lirokovich, né? Agora, se você pegar a dimensão 3 do centro e a dimensão do espaço de Dama-Quirite 8, esse aí vai ser simétrico, né? A partir do 12 aqui já não é. A mesma coisa ocorre com o 7. Então, eles conseguiram esses contra-exemplos, certo? Então, essa foi o intuito, né? Como surgiu os espaços de Dama-Quirite, né? Nesse trabalho aqui do Tisserry com o Bennett, né? Esse livro é um livro, eles explicam direitinho como é essa classificação, né? Onde essa classificação é feita a partir dos grupos de Heisenberg. Bom, então nós vamos trabalhar com esses espaços e a ideia é estudar as representações de Weissens, né? Então, qual que é a importância das representações de Weissens, né? É uma representação para estudos de superfícies mínimas, né? Então, a gente consegue representar as superfícies mínimas, né? Através de funções complexas que satisfazem certas condições, né? Então, e é um somente se, né? Se a gente tem as funções complexas satisfazendo certas condições, a gente consegue obter a superfície mínima, né? Então, é uma ferramenta que ajuda a produzir exemplos e é uma ferramenta também que pode ser utilizada para a gente estudar esses tipos de superfícies, propriedades dessa superfície através da análise complexa, né? No artigo do Mercury com Montaldo, de 2006, com Bill, eles
estenderam a versão da representação de Weissers para superfícies mínimas em variedades riemannianas, né? Incluindo o grupo de Heisenberg, né? E o espaço... Disse em nota que espera a apuração da verdade e que vai colaborar com a justiça. Um dos fregueses do... Ô, Adriana, o teu tá mudo. A gente não tá ouvindo, não. Acho que agora sim. Tá me ouvindo? Sim, Agora sim. Ah, ok. Então, continuando, né? O Mercury, né, como o Caldo e o Pio, né, nesse artigo dele, desenvolveram a versão local para variedades riemannianas, versão N, né? E para casos de variedades lorentzianas de dimensão N, no artigo do Mercury com o Lira e o Mello, né, eles desenvolveram um tipo de representação para superfícies mínimas em variedades tridimensionais, né, lorentziana. O que acontece, né? No teorema... Então, essa é a versão local que o Mercury, o Montaldo e o Pio desenvolveram, né? Então, o que diz o teorema da representação de Weissers, né? Nós temos um conjunto aberto ômega nos complexos, a minha dimensão mínima conforme F, o IV as coordenadas locais conforme, né? E Z mais o IV o nosso parâmetro complexo, né? Então, a gente consegue escrever um vetor tangente complexo, né? Em função das nossas coordenadas locais, né? Então, as componentes, as pKs, né, vão ser funções complexas, e elas vão satisfazer as seguintes condições. Que a primeira condição, né, essa soma aqui diferente de zero, né, onde o ZJ aqui é o coeficiente da minha métrica, e aí, então, Φi vezes a Φj conjugado, né? Então, esse somatório tem que ser diferente de zero. Essa é a condição para ser imersão. Essa segunda condição aqui, né, que é o GJ Pj igual a zero, né, que é essa soma dando zero, é a condição para ser conforme. E a terceira condição, que é essa EDP aqui, né, essas equações aqui, onde os gama e j são os símbolos de Christoffel, é a condição de ser mínima, né, que é as equações para poder ser mínima, tem que satisfazer essa terceira condição aqui, né, que é um sistema de equações diferenciais. Certo? Então, se a gente consegue escrever ela nessa representação, né? Reciprocamente, se a gente tem um ômega, que é um conjunto simplesmente conexo, e φ e as minhas pK são funções complexas, né, que satisfazem essas três condições, então, a minha função a minha inversão, né, que é definida por essas integrais aqui, né, 2 vezes a parte real da integral das φs, essas integrais são bem definidas, né, meu ômega é simplesmente conexo, e como essa terceira condição vale, né, a forma ficada é fechada. Então, não vai depender do caminho, está bem definida, e vai definir uma versão mínima conforme, né? Essa é a versão local que o Mercury e o Montaldo fizeram. Certo? Bom, no caso da métrica lorentziana, né, que é no artigo do Mercury com Lira, né, a gente tem que considerar dois casos, que é o caso do tipo espaço e quando a minha métrica induzida é riemanniana. Nesse caso, né, o teorema fica o mesmo, né, se comporta da mesma maneira, né, o que vai mudar lá é os coeficientes da métrica, que a minha métrica agora é lorentziana, né. No caso que as minhas superfícies são do tipo tempo, né, ou seja, a métrica induzida é lorentziana, então nosso conjunto aberto, né, a gente vai trabalhar, então, com os números paracomplexos, ou conhecidos como números de Lorentz, né? Então, vamos mais trabalhar com os complexos. O que é esses números de Lorentz, né? É uma álgebra, né, cujos números é definido da seguinte forma: A mais tal B, com A e B números reais, e tal é uma unidade imaginária, que tal ao quadrado é 1. Ou seja, tal não é 1 nem menos 1, ele é uma unidade imaginária, que quando eu levo ao quadrado é 1. E assim como no caso dos complexos, a gente define a soma e a multiplicação, certo? Essa álgebra, ela é isomórfica, soma direta, certo? De A a soma direta de R com R, né? Através dessa aplicação aqui.
O que acontece com essa álgebra, né? A gente também define conjugado, define norma, como no caso dos complexos. Mas os números complexos, eles são um corpo, né? Todo mundo lá tem inverso. Aqui a gente nem todo mundo tem inverso nesses números de Lorentz, né? A gente tem um conjunto de números que são os divisores de zero, que são os da forma A mais tal A, com A diferente de zero, né? Se a gente pegar esses números, né, e fazer a multiplicação, né? Z vezes o Z conjugado, né? Onde o Z é dessa forma aqui, A mais tal A, ou A menos tal A, né? Ou seja, a parte real é igual à parte imaginária, isso aqui dá zero, sendo que o A é diferente de zero, né? Então, eu tenho dois números que multiplicando de zero. Esses números não têm versos, né? Os números que não estão nesse conjunto que não estão nesse conjunto e são diferentes de zero, a gente consegue inverter do mesmo jeito que a gente faz lá nos números complexos. E aí, para esse nosso artigo, a gente precisou entender, né, um pouco sobre as raízes dos números de Lorentz, ou os números paracomplexos, né? Porque nos números complexos, como ele é um corpo, né, o teorema fundamental da álgebra diz que qualquer número complexo vai ter raiz, e vão ser duas raízes, né? Aqui não é um corpo, né? Nós temos divisores de zero. Então, aí a gente foi entender o que eram as raízes, né? E aí que a gente descobriu que a raiz de números paracomplexos não é definida para todo número, né? A primeira condição é que a parte real tem que ser maior que zero. E a segunda condição é que quando eu faço z vezes o conjugado tem que ser maior ou igual que zero. Certo? Então, se a gente faz aqui, eu quero que o meu z seja igual ao ômega ao quadrado, né? E aí, meu z a mais tal b e meu w, né? É igual a z mais tal d, certo? Quando a gente faz essa continha, a gente chega que o a parte real do z tem que ser maior que zero, certo? E quando a gente faz z vezes o conjugado, a gente chega que ele tem que ser maior ou igual que zero. Então, se a gente pegar aqui, vou colocar aqui, o nosso plano aqui. Então, essa reta vermelha aqui seria o meu eixo real. Essa outra reta vermelha aqui, o meu eixo imaginário. Essas duas retas azuis aqui, ó, são a reta x igual a y e x igual a menos y, né? Que estão onde estão os meus pontos A mais tal A e A menos tal A, né? Que é parte real igual a parte imaginária, parte real igual a menos parte imaginária, né? Que são os divisores de zero, né? E aí, então, eu vou ter esses quatro, digamos, cones aqui, né? Nesses cones, certo? Aqui embaixo, ó, vou ter os z vezes z barra negativo. Aqui, o z vezes z barra negativo. Aqui, o z vezes z barra positivo. E nesse outro cone, o z vezes z barra positivo, né? Então, aqui, vou ter negativo, seriam minhas direções temporais. Aqui também, direção do tipo tempo. Aqui, tipo espaço. E aqui, tipo espaço, né? E nas retas, as direções do tipo luz, que é onde zero, né? Onde estão os divisores de zero. E aí, então, só vai ter raiz aqui, nesse cone aqui, né? Onde a parte real é positiva, isso daqui, e o z vezes z barra é positivo, né? Incluindo as semi-retas aqui, onde zero. Então, só que eu vou poder calcular a raiz diferente, e as raízes, né? A gente calculou, é dada por esse daqui, e vou ter 4 raízes, tá? Cada W desse que é raiz vai ter um W em cada cone. Né? E a gente pode definir uma topologia nesse espaço, da maneira que o espaço vetorial dimensão 2. Certo? E agora eu vou falar um pouco, então, da representação de Weissers em grupos de Lie. Porque tanto Nanuki-Rich quanto o grupo de Heisenberg são grupos de Lie. Bom, então o meu K aqui, esse K, ele vai ser ou os números complexos ou os números de Lorentz, né? Depende do caso que eu estiver analisando. A minha M vai ser uma variedade n-dimensional, um grupo de Lie, com uma métrica invariante à esquerda, lorentziana ou riemanniana. E a minha função f vai ser uma versão mínima conforme, certo? E ômega é o conjunto no K, né?
Então, a gente tem aqui o E1 até o N, nossos campos invariantes à esquerda, certo? Então, se a minha métrica for lorentziana, certo? Eu posso definir, então, que do E1 até o N menos 1 vão ser minhas direções do tipo espaço e o N minha direção do tipo tempo, né? E aí, o que acontece, né? Se a gente tem lá a nossa imersão mínima conforme, a gente pega o vetor, né, tangente complexo ou paracomplexo, no caso são números complexos, certo? Então, a gente pode escrever ele tanto como função das nossas coordenadas locais, quanto em função dos nossos campos invariantes à esquerda. PIs, né? Então, quando a gente fazer local, a gente tem as PIs. Quando a gente usar os campos invariantes, a gente vai obter as funções PCs, certo? E a gente consegue relacionar uma com a outra através dessa matriz A, né? Que seria a matriz mudança de base, né? Certo? Então, como é que ficou o teorema no caso do grupo de Lie, né? Fala no artigo do Lie, né? Então, a minha N é meu grupo de Lie, n-dimensional, invariante riemanniano ou lorentziano, né? Então, a gente tem aqui nossos campos invariantes à esquerda, E1 até N, vetor normal, certo? A minha seção F é a meção conforme, certo? Então, o meu φ, meu vetor tangente, complexo ou paracomplexo, depende do caso. Como eu falei, a gente pode escrever ele em função dos campos invariantes à esquerda, e a gente vai ter as PCs que vai satisfazer as seguintes condições, né? Essa primeira condição de ser imersão, então, meu epsilon aqui, nesse somatório, né? Ele vai ser 1 se é riemanniano, menos 1 se é lorentziano. A segunda condição de ser conforme, igual a zero. Então, ele vai ser 1 ou menos 1, né? Dependendo se é riemanniano ou lorentziano. E a minha terceira equação, terceira condição, que é a condição de ser mínima, que é dada por essa equação aqui, certo? Então, o que é de fazer em grupo de Lie, né? Lá no caso geral, a gente tinha essa equação aqui. Não sei se dá para ver, né? Então, aqui nessa equação aqui, nossos coeficientes eram simples de Christoffel, que não são constantes, né? E os LJKs aqui, que são definidos, né, através aqui das conexões, eles são constantes, porque eu estou em grupo de Lie. Então, eu vou ter essas equações aqui, que eram ADPs de segunda ordem, com coeficientes não constantes. Agora, no grupo de Lie, eu tenho equações ADPs de segunda ordem, equações diferenciais parciais, com coeficientes constantes, né? O que já facilita um pouco, porque essas equações, elas não são fáceis, né, de serem resolvidas, para a gente tentar encontrar os exemplos. Mas alguns grupos de Lie, né, a gente consegue, através de argumentos, a gente consegue achar soluções, né? Certo? Principalmente porque esses L's são constantes, né? Já facilita alguma coisa. Correto? Então, respectivamente, né, se a gente tem um ômega, né, conjunto simplesmente conexo, né, certo? E as minhas funções psi satisfazendo aquelas três condições anteriores, né, então a aplicação F, que é definida por essa integral aqui, ó, então é a integral da φ, né, então quando eu acho as psis, eu tenho que multiplicar pela matriz A, que é a matriz em função de base, para achar as pis, para fazer a integral, né, e ela, novamente, é bem definida, né? Meu ômega é simplesmente conexo e satisfaz aquelas condições anteriores. Certo? Então, no grupo lorentziano, né, de Heisenberg, eu vou trabalhar com o grupo de Heisenberg lorentziano. Então, o grupo de Heisenberg, né, ele é definido por essas matrizes triangulares superiores, dessa forma, né? E a gente vai equipar ele com a métrica lorentziana à esquerda, que é dada por essa métrica aqui, né? Então, uma base invariante à esquerda é dada por esses vetores aqui, ó, E1, E2, E3. O E1 e o E2 são vetores do tipo espaço, e o meu E3, ele vai ser o meu vetor do tipo tempo, minha direção temporal. Se eu fazer a minha métrica, né, o meu H de E3, E3, é menos 1, minha direção do tipo tempo. E aí, né, no artigo lá do Lie com o Mercury, eles estabeleceram, né, a representação de Weiss para o grupo de Lie, para o grupo de Heisenberg, né? Então, a gente vai ter as seguintes condições, né? A primeira condição, diferente de zero, que é a imersão, a segunda condição de ser conforme, e o meu sistema de EDP, que agora se tornou esse sistema aqui. Certo?
Então, se eu tenho a aplicação F, que é definida pela parte real, né? A integral aqui, né? Da matriz A vezes a psi, vai ser uma versão mínima conforme ou do tipo espaço ou do tipo tempo, né? Se você estiver trabalhando com números complexos, você vai achar uma versão do tipo espaço. Se você estiver utilizando os números para complexo, uma versão do tipo tempo, né? E a matriz A, que é a matriz mudança de base, vai dar essa matriz aqui, né? E aí, então, nesse caso aqui, ó, a gente, então, como eu falei, né, nosso vetor tangente complexo ou paracomplexo, né, depende do caso, a gente pode escrever ele tanto em função das coordenadas locais como dos campos invariantes à esquerda. E as minhas funções φ e psi são relacionadas pela matriz A, né? Que é essa matriz aqui, nesse caso, né? Então, utilizando essa matriz, a gente encontra o que? A φ1 igual a π1, a φ2 tem que ser igual a π2 e a φ3 é dada por essa equação aqui, né? A gente vai usar isso depois, para achar os exemplos. E aí, utilizando essa representação encontrada pelo Leary e pelo Mercury, a gente tentou encontrar uma representação, né, parecida. Então, a ideia foi, a gente pegou aquela segunda condição, que é igual a zero, e aí o que essa condição faz, né? Sugere que a gente define uma função g dessa forma e uma função h dessa forma. Então, por isso que a gente precisou analisar as raízes quadradas, né? Então, onde a π2 é 2gh, a π1 é 2gh, a π2g quadrado menos h quadrado, e a π3 menos tal g quadrado mais h ao quadrado, né? Então, se a gente substituir essas funções aqui, a gente vai ver que essas integrais estão bem definidas, tá? Vai ter parte real positiva, o produto e o conjugado vezes z vezes z conjugado vai dar maior ou igual que zero, né? Então, definindo g e h assim, a gente pegou, então, as equações lá do teorema, da representação de Weissens, essas aqui, substituímos as psis, que nós definimos daquela maneira, e encontramos esse sistema aqui. E aí, observando esse sistema, se a gente soma a primeira equação, a segunda equação com a terceira equação, a gente tem essa daqui. Se a gente subtrai uma da outra, a gente obteve essa daqui. E depois, o que a gente observou, né? Que se a gente pega, né, essa equação 8 aqui, certo? E multiplica ela por H, e pega essa equação 9, e multiplica por G, e soma, a gente tem a primeira equação. Ou seja, esse sistema aqui de 3 equações ficou equivalente a esse de 2 equações. Além disso, nós observamos que a primeira condição de ser imersão, né, era equivalente a essa condição aqui, né? Que H vezes H conjugado mais G vezes G conjugado é diferente de zero. Então, o teorema fica da seguinte maneira, né? A gente pegou, então, o teorema que tinha 3 equações, tinham 3 funções e 3 equações. E agora nós precisamos encontrar duas funções, certo? Então, aqui, duas funções, né? G e H. Mas estou fazendo o caso para o complexo, tá? Duas funções G e H para o complexo, no domínio simplesmente conexo, tal que H, tal que essa condição, vocês fazem essa condição de ser diferente de zero, e G e H são soluções daquelas duas equações anteriores, 8 e 9. Essas duas equações aqui. Então, tem que ter solução dessas duas equações e isso daqui tem que ser diferente de zero. Então, se eu tiver duas funções de H que satisfazem essas duas condições, né, a minha função f dada por essa integral aqui é uma dimensão mínima do tipo t. Tá? Do mesmo jeito, a gente fez para superfície do tipo espaço. E aí, utilizando isso, então, a gente calculou a métrica induzida, onde o meu lambda, ele é 4g vezes g barra mais h vezes h barra. Por isso que essa condição aqui, ó, tem que ser diferente de zero. Certo? Se isso aqui for zero, né, a minha métrica vai ficar degenerada. Eu quero a métrica lorentziana, né? Calculamos a curvatura gaussiana, que é menos o laplaciano, né?
do ln de lambda dividido por 2, onde aqui, esse que é o laplaciano, né, de Beltrame, com respeito a essa métrica. E, por fim, calculamos a aplicação de Gauss, né? Então, a aplicação de Gauss aqui, né, como eu estou no grupo de Heisenberg e Lorentziano, estou considerando dimensões do tipo espaço, né? Então, ela vai ter valores na pseudosfera, né? Lá no caso euclidiano é na esfera, aqui a gente vai ter na pseudosfera, certo? Então, a gente calculou, né, nossa aplicação de Gauss. E aí nós observamos que se a gente faz a projeção esterográfica, né, um tipo de projeção esterográfica, né, da pseudosfera, né, menos o ponto onde o V1 é igual a zero, né, menos o polo 1, 1, 0, né, a gente encontra essa projeção aqui, e a gente compõe ela com o vetor, com a aplicação normal que a gente encontrou, né, a gente vai obter justamente a parte real de H dividido por G, mais tal, parte real de H dividido por margem, né, de H sobre G. Ou seja, quando eu faço a projeção esterográfica do normal, né, eu encontro H sobre G, né, que a gente chamou de eta, então a gente pode identificar como aplicação de Gauss da F. E aí, tendo essas informações, a gente foi estudar os exemplos, né? Então, vou fazer aqui um exemplo da superfície do tipo espaço, certo? Então, nós pegamos a minha função G de U como uma L de U, dependendo só de U, e a minha H de V, tal, uma H de U, dependendo só de U, né? Onde essas funções L e Hzinho, né, são funções reais, suaves, né? Definidas em um conjunto aberto de R, né? E pedimos que L vezes H seja diferente de zero, né? Porque não me interessa que nenhuma das duas seja zero. E aí, então, fomos olhar para as condições do teorema, né? Então, a gente tem lá a equação 8, a equação 9 e a condição de sem imersão. Que é a condição de sem imersão, né? Então, primeiro, olhando para a condição de sem imersão, a gente chegou que L ao quadrado menos H ao quadrado tem que ser diferente de zero. E, agora, usando essa equação 8 aqui, né? Essa equação mais essa daqui, né? Então, se eu multiplico essa aqui por H barra e multiplico essa de baixo aqui por G barra, certo? Elas são iguais, certo? Então, utilizando essa igualdade aqui, né? Substituindo a minha função G e H, a gente chegou, então, que L vezes H', H vezes L' menos L vezes H', né? Ou seja, a derivada do produto é zero, né? Então, quando eu faço a multiplicação de H vezes L, né, tem que ser constante. Já que o meu domínio é simplesmente constante, né? Então, L vezes HU tem que ser constante, certo? Então, novamente, utilizando aquelas equações, né, que a gente achou, a equação 8, usando a equação 8, então a gente tem que a L' de U é menos 2CLU, né? Então, resolvendo essa EDO, né, a gente acha L, substituindo aqui em cima acha H, né, onde o A aqui é diferente de zero, né? E aí, então, a gente pode escolher o C positivo e pegar A igual a raiz de C, né? A gente escolheu esse e obtemos essas duas funções, G e H. Agora, tendo a G e H, né? Se a gente lembrar lá das definições das psis, a gente consegue calcular as psis, né? E aí, calculando as integrais, a gente tem a F1 e a F2. E... Não, não é esse aqui, não. Essa aqui. Então, se a gente lembrar lá, né? A nossa matriz de mudança de A Φ3 é a Psi3, né? Mais isso daqui, né? Então, tendo a Φ1 e a Psi1 e a Psi2, a gente achou a F1 e a F2, né? Depois a gente achou a Φ3,
calculou a integral e achou F3. E se você observar, quando eu multiplico a F1 com a F2 e divido por 2, eu tenho a F3. Quer dizer que a imagem da nossa superfície, ela está no gráfico da função z igual a xy sobre 2, ou seja, é uma superfície do tipo Cela, né? E aí, a gente calculou, então, a aplicação de Gauss dela e a curvatura gaussiana, que deu cossecante à quarta, de 4c vezes u, né? A curvatura gaussiana dela é sempre positiva, né? E aí, agora, então, vou falar um pouco sobre os grupos generalizados de Heisenberg, né? Então, seguindo as ideias do Tresserri, do Janke-Ritchie, né? Esse trabalho deles, certo? Como é que eles definiram, então, os espaços generalizados, os grupos generalizados de Heisenberg, né? Então, a gente pega dois espaços vetoriais, um de dimensão m e o outro de dimensão n. E uma aplicação antissimétrica bilinear, certo? Que vai desse espaço VM, PM no ZN aqui. E aí, a gente pega, então, a soma direta desse ZN com o BM. E define o cochete de Lie, dessa forma. Com esse cochete de Lie aqui, né? Essa minha soma direta, né? Ela é uma álgebra de Lie, certo? É uma álgebra de Lie. E o centro dela, né? Está justamente aqui no ZN, né? Então, você lembra lá no início, eu falei que a classificação dependia lá do centro, né? Então, o centro, né? Está dentro desse ZN aqui, né? O ZN é o próprio centro, na verdade. Então, o que a gente vamos fazer agora? Vamos colocar as métricas, né? Então, nesse espaço de dimensão M, vai ser um produto interno positivo, uma métrica riemanniana. Nesse ZN, né, eu vou colocar ou um produto interno positivo, que vai ser o caso todo riemanniano, ou então vamos colocar um produto interno nele lorentziano. E então, nós vamos denotar a métrica produto, que está lá na soma direta, com essa notação aqui, e vamos definir esse endomorfismo J aqui, né? Para cada Z lá no ZN, né? O endomorfismo J de Z, certo? Ele é definido por essa equação aqui, né? E aí, quando esse endomorfismo J de Z satisfaz que J ao quadrado, né? É menos o produto escalar de Z com Z aqui, a gente vai chamar essa álgebra de Lie de álgebra de Heisenberg generalizada, né? E o produto no ZN for um riemanniano, né? Esse é o caso do artigo do Damaquirich, né? Certo? E o grupo de Lie simplesmente conexo associado a essa álgebra de Lie, a gente vai chamar ele de grupo de Heisenberg riemanniano generalizado, né? E aí, seguindo as ideias dele, a gente fez, então, o grupo generalizado lorentziano, né? Só que, então, nesse caso, o produto interno lá no ZN vai ser lorentziano. E nesse caso, o meu endomorfismo J, ele vai satisfazer essas duas condições aqui, né? Dependendo se o meu Z é do tipo espaço ou se o meu Z é do tipo tempo, certo? E aí, a álgebra de Lie associada, o grupo de Lie associado, né, a essa álgebra de Lie, a gente chama de grupo de Heisenberg lorentziano generalizado, né? E aí, tendo o grupo de Lie, os grupos de Heisenberg generalizado, a gente vai definir os espaços de Damaquirich, né? Então, primeiro eu vou colocar a definição aqui do espaço de Damaquirich riemanniano, né? Como foi feito no artigo, né, do Damaquirich, né? No livro do Tresserri, como eles definiram, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram a soma direta daquela álgebra HN mais N com o espaço A, que é um espaço unidimensional, certo? E onde aqui, né, essa MH é uma álgebra generalizada de Heisenberg, certo? Então, esse espaço SMM mais 1, né, que a gente vai chamar assim, que é essa soma direta, qualquer vetor que a gente pegue lá, a gente consegue escrever ele de uma única maneira, né? Então, lembrando que a minha soma direta aqui, né, é o espaço de dimensão N, mais o centro aqui, o ZN de dimensão N. Então, eu consigo escrever um vetor aqui, né, como um vetor daqui, aqui, um x que está aqui no ZN, né,
e alguém que está aqui nesse meu A, que é uma direção unidimensional. Então, ele é gerado por um vetor que eu vou chamar de A, no null, certo? Então, qualquer elemento lá é S vezes A, né? Então, eu consigo escrever dessa forma. Então, utilizando isso, a gente define, né, uma métrica e um colchete de Lie, né? Então, a métrica riemanniana é essa métrica aqui, produto, né, mais R vezes S, né? E o colchete de Lie, certo? Então, a gente tem a métrica riemanniana e o colchete de Lie, né? Se a gente fazer aqui o produto, né, de A com A, vai dar 1, né? Que aqui vai ser 0 e aqui eu vou ter 1 vezes 1, né? Se a gente for escrever. Certo? Então, seguindo essas ideias, ou antes de seguir essas ideias, né? Então, o que é a definição do espaço de Dambach-Heat, né? Então, o espaço de Dambach-Heat é o grupo de Lie associado a essa álgebra de Lie, Sm mais 1, né? Que é denotado por S, M mais N, né? E, utilizando Leibniz-Vita, né? A gente consegue calcular as conexões, né? Mostradas dessa forma aqui. E aí, seguindo essas ideias, então, a gente foi fazer os espaços de Dambach-Heat lorentzianos. Como que a gente construiu ele, né? A gente construiu 2 tipos. O primeiro tipo, né, a gente pegou a soma direta, só que agora a gente pegou o grupo de Heisenberg riemanniano, certo? E nosso espaço A, unidimensional, ele vai ser uma direção temporal ali, vai ser uma métrica lorentziana, né? Então, da mesma maneira lá, a gente consegue escrever os vetores dessa forma, 1 mais x mais 1 s vezes a, né? Onde a gera o meu vetor, o meu espaço unidimensional. Só que agora, como é que a gente define a métrica, né? A métrica agora vai ser a métrica produto, que é riemanniano, que o meu grupo de Heisenberg é riemanniano, menos R vezes S, né? O colchete de Lie, então a gente define no mesmo dia. Certo? Então, só que agora eu vou ter o quê? Que o A com A vai dar menos 1, né? Que agora estão menos aqui, né? Então, o meu A vai ser uma direção no tipo T. Certo? Então, o grupo de Lie simplesmente conexo, né? Associado a essa álgebra de Lie, né? Com essa métrica invariante lorentziana, a gente chama ele de espaço de Dambach-Heat lorentziano do primeiro tipo, certo? E a gente denota por Sm mais N mais 1, né? 1, né? Esse 1 porque eu estou colocando a minha direção temporal no espaço unidimensional. Calculamos a conexão de Leibniz-Vita. E aí veio o segundo tipo, né? No segundo tipo, a gente pega, então, agora os espaços de Heisenberg lorentziano, soma direta com um espaço unidimensional, né? Agora uma direção espacial, né? Riemanniano, né? Então, a gente define o colchete de Lie do mesmo jeito, né? E a métrica, nós vamos definir agora, vai ficar essa métrica produto, que agora é lorentziana, né? Mais R vezes S, né? E aqui, novamente, né? Você fazer o A com A e vai dar 1. O A agora é uma direção espacial. E aí, novamente, a gente tem um grupo de Lie simplesmente conexo associado com essa álgebra de Lie, que a gente chama ele de grupo de Lie de espaço dinâmico lorentziano do segundo tipo, né? E agora a gente colocou N mais N para denotar que a métrica, que o meu espaço de Lorentz, né? Está no grupo de Heisenberg, né? Dimensão M mais N, né? Calculamos a conexão de Leibniz-Vita. E aí, então, fomos definir a apresentação de Weierstrass, né? Nesses espaços de Dambach-Heat, né? Eu coloquei aqui de dimensão 4, né? Eu coloquei aqui o S43, né? Então, nós estamos pegando o grupo de Heisenberg lorentziano, né? Produto semidireto com os reais, certo? Então, nesse caso, a métrica invariante à esquerda lorentziana, né? É dada por essa forma aqui. Então, tem o menos aqui, né? O meu grupo de Heisenberg agora é lorentziano. O C aqui é o número real, tá? E aí, né, quem vai ser a nossa base autonormal invariante à esquerda, né? Vai ser E1, E2, E3, o E4 aqui é do tipo espaço, o E3 é do tipo tempo, o E1 e o E2 são do tipo espaço, né? Então, se a gente pensar lá na nossa definição, né, o E4
seria o nosso azão A, que gera o espaço unidimensional de dimensão 1. O E3, certo? Vou chamar de X, seria o que está lá no nosso centro. Aqui, a dimensão do centro é 1. Certo? É gerada por um só, que está lá então, aqui nós teríamos o Z1, soma direta, né, com o B2, que dá o H3, certo? E o E1 e E2 são os que se geram lá o meu B3, né? Seria, sei lá, o meu V, né? Para a gente estar utilizando lá a definição. Então, calculamos o coeficiente de Lie, calculamos as conexões de Levi-Civita, certo? E aí, né, como a gente calculou as conexões de Civitas, a gente achou os L's, né? Calculamos também a matriz A, né? Achamos os L's. Esses são os L's que estão diferentes de zero. Os outros L's, todos deram zero. E aí, como é que ficou, então, a equação, as equações, né, da representação de Weisses, né? Para grupos de Lie, né? Substituindo lá os L's que a gente achou, deu essas 4 equações aqui. Então, como que ficaria a representação de Weisses por causa do espaço do Ômega-Hit, né? Então, a gente tem ômega lá em K, né? Conjunto complexo ou paracomplexo. A F é a menção mínima conforme, no espaço de Ômega-Hit, paralisiano tipo 2, né? De novo, a gente pega o vetor tangente complexo, né? E escreve ele em funções lá daquela minha base invariante à esquerda. Então, eu vou ter as PCIs, que vai satisfazer a primeira condição aqui para ser imersão e a segunda condição aqui de ser conforme, né? Então, aqui, ó, o menos está na PC3, porque eu estou pegando o espaço de Damisch do tipo 2, né? Então, o meu E4 é do tipo espaço e o meu E3 é do tipo tempo, né? Certo? Respectivamente, né? Se a gente tem 3 funções complexas ou 4 funções complexas que satisfazem, né, aquele sistema anterior, né, aquelas condições, então, multiplicando essas PCs pela matriz A, né, fazendo a integral e pegando a parte real, a gente vai ter uma menção mínima conforme, ou do tipo espaço ou do tipo tempo, né? Depende qual que você está procurando aí. Certo. E aí, então, né, substituindo a matriz A aqui, né, aquela matriz A que a gente encontrou da mudança de base, a gente tem as nossas entradas da nossa imersão, né? E você vê que todas elas dependem da minha F4 aqui, né? E aí, então, a gente foi procurar exemplos, né? Nesse espaço de superfícies mínimas, né? Então, eu pus aqui um exemplo. A gente pegou a PC1, PC2, PC3 e a PC4, dada dessa maneira aqui. Onde essa minha função G aqui, ó, é uma função suave que satisfaz essa EDO aqui. E aí fomos verificar as condições do teorema, né? Então, a primeira condição para ser imersão, né? Então, quando a gente substitui aqui, ó, a menos 2e elevado a 4g, né? Isso aqui é sempre negativo, né? Exponencial nunca zera. Então, sempre diferente de zero. Depois, nós verificamos a segunda condição, né? Como ela satisfaz a IDO, então é zero. E aí, vamos, então, verificar a condição de ser mínima, né? Que é aquele sistema lá, né? E aí, a primeira coisa que a gente observou, a gente tinha esse sistema aqui, né? Como do jeito que a gente escolheu, a PC1 e a PC2 são imaginárias puras, não tem parte real, e a PC3 é uma função real, não tem parte imaginária, né? Então, substituindo no sistema, o sistema virou esse daqui, certo? E aí a gente substituiu as PCs e viu que satisfazia o sistema, né? Como ela satisfaz o sistema, calculando as integrais, né? Então, a gente tem a nossa imersão mínima conforme, né? Que deu essa imersão aqui, né? Depende aqui da G, né? A resolução daquela EDO, né? E aqui são os artigos que eu fiz o nosso paper, né? De 2017, onde está esse trabalho nosso, né? O artigo do Tisserry, o livro do Tisserry, né? Com o Bernard, certo? Esse artigo aqui também a gente seguiu algumas ideias dele. Os artigos do líder do Melo, né?
que eu citei, com o Mercury, o artigo do Mercury com o Montaldo, né? O trabalho da Mikheilich e o artigo do Zerokevich, né? Onde saiu a conjectura de Lorentz. E muito obrigada.